Começou. Pessoal, boa noite. Eu sou o professor Marcelo, de volta ao grupo de estudos do canal Resenha Forense. Eu acho que já é o 16º ou 17º encontro. Então, seguimos vivos aqui. Dentro do curso do professor André, este é o segundo encontro. E dessa vez ele vai falar da obra Medida por Medida do Shakespeare. Professor André, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Up the Irons, a palavra está contigo. Isso aí, Up the Irons. Senjutsu. Senjutsu. E antes de mais nada, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, né? Para falar de um tema que foge do direito, né? Eu, desde muito tempo, aliás, pelo menos, acho que desde que comecei a fazer o mestrado, eu descobri que cada vez eu gostava, não quero desapontar o Marcelo, mas cada vez eu gostava menos do direito e cada vez gostava das coisas interagindo com o direito, outros ramos saberes interagindo com o direito. Não decepciono, não. Eu tô então, eu sei que você tem prova domingo aí, alguma coisa, alguém me falou alguma coisa assim, não quero te desanimar, não. Não, imagine, tranquilo. Mas a ideia é trabalhar esses conceitos, né, que nós vamos trabalhar aqui de filosofia do direito, né? Aliás, a ideia do curso, o curso de filosofia do direito, só que aplicado à literatura mundial, universal, né? Então, por isso que fica algo mais assim, menos positivista, menos seco, né, menos árido, né? E muito mais agradável, né? Porque envolve sempre literatura, né? Então, a literatura por si só, nós sabemos que ela é a que nos dá a experiência vicária, né? Ou a experiência substitutiva, né? Um livro de literatura de um bom autor, obviamente, né? Não dos 50 tons de cinza, 50 tons não sei do que, de amarelo, o que for, mas desses clássicos da literatura mundial, que é a proposta do nosso curso, né? Nós começamos com a nossa heroína, né? A heroína, a feminista, antes do feminismo, né? Que era antigo, né? Como nós vimos na última conversa. E hoje nós vamos andar aí mais ou menos em torno de quase 15 mais 5, 20 séculos, né? Nós vamos entrar em Shakespeare, né? Em Medida por Medida, que é essa obra aqui, que eu tenho separada, que é justamente, eu trouxe aqui no original, tá? Que começa, certo? Com essa imagem maravilhosa aqui simplesmente de Ângelo, né? Que é o nosso principal aqui, protagonista da história, né? Então, essa peça de Shakespeare, né, é uma peça de 1604, tá? É uma peça de 1603, precisava, foi uma das últimas peças que ele escreveu. Para vocês terem uma ideia, já era quase o fim do período elisabetano, né? Que Elizabeth foi filha, todos sabemos, de Henrique VIII, né? E tinha acabado, claro, dentro do contexto Shakespeare, né? 1600 e qualquer coisa, né? Tinha acabado de ocorrer o cisma, né? Com a fundação da Igreja Anglicana e a decretação das 39 teses, né? Que culminaram com a cisão com a Igreja Romana, né? Então, tudo estava muito fresco, né, nesse ponto, né, no ambiente londrino, mas sobretudo no ambiente anglo-saxão, e havia muitas disputas ainda, discussões a respeito sobre o futuro religioso da Inglaterra. E Shakespeare, nessa obra, ele vai, assim, de uma maneira assim, impressionante, ele vai trazer os personagens da época, certo? Do jeito bem shakespeariano, digamos assim, né, que é típico dele, né, aliás, inigualável, né, vai trazer esses personagens políticos da época e vai, de uma maneira ou de outra, introduzi-los na peça, de alguma maneira, com um nome ou com outro, com um papel secundário, primário, ou às vezes só de passagem mesmo, entendeu? Só com um comentário, como, por exemplo, um que tem aqui um personagem que é importante da peça, que não é importante, mas tem um comentário muito feliz, né? Que é um cafetão, né? Então, Shakespeare vai tentar aí fazer uma paródia, né? Porque não é uma tragédia, certo? Pelo contrário, né? Vocês leram a obra, né? Posso falar à vontade, né? Um final assim, digamos assim, bem à brasileira, né? Todo mundo se acomoda, dá-se um jeito no final e dá-se tudo como resolvido, né? Que era justamente a crítica que Shakespeare fez na época, né? As decisões que eram tomadas no ambiente inglês, né? No que diz respeito a vários assuntos, inclusive da próprio cisma, né, com a Igreja Anglicana, com o Henrique VIII, né. Então, essa obra, para vocês terem uma ideia, apenas uma das obras de Shakespeare, tá, que tratam do assunto, né, temas jurídicos no cânone shakespeariano, né. Eu tive a grata alegria de, em 2016, fazer um curso em Oxford, que tratava justamente sobre direito e literatura em Shakespeare, né. E quando eu saí de lá, eu fiquei, assim, realmente entusiasmado, sabe? Daria para escrever, assim,
Eu acho que teria tema para pelo menos mais uns 5 cursos desses aqui, né? Que envolvesse só Shakespeare, né? Em literatura e direito, né? Então, eu fiz um levantamento, né? Com base nesse curso que eu tive a grata satisfação de participar, e vou citar algumas outras obras, né? Em que Shakespeare trata direta ou indiretamente do tema da família, né? Então, primeiro, a Megera Domada, né? Que trata da família, do direito de família. Henrique VI, né? Esse aqui você tem que tomar um certo cuidado, né? Ele decreta a morte aos advogados nessa obra aqui, né? Esse é o grande tema jurídico, né? Tito Andrônico, né? O silêncio omissivo dos tribunais, né? Para as grandes questões políticas de uma cidade, né? De um reino, né? Ricardo III, né? Que é a moral, né? O famoso Ricardo III. Ricardo II, a legitimidade, competência, certo? Nos contratos, né? O Mercador de Veneza, famosíssima obra, né, que é o abuso do direito, né, que é um tema importantíssimo, né, sobretudo no mundo, na situação brasileira em que nós vivemos, né, em que muitos membros do STF resolveram, acho que levar a ferro e fogo, né, essa obra, né. Muito Barulho por Nada, né, que é a aparência do direito, né. Henrique V trata da sucessão, né, ao trono, né. Júlio César fala da retórica na aplicação do direito, né. Hamlet, né, de certa maneira também, sobre a responsabilidade e a iniquidade, né, que é justamente a denegação do direito, né. Troilo, Cressida e Otelo, né, vão tratar da ordem, né, da importância da ordem do direito, né, a ordem, liberdade e a justiça, né, que serão as bases, né, assim, o tripé de qualquer tipo de regime jurídico, né, regime positivo, friso, né. Timon de Atenas, né, que vai tratar do julgamento dos homens. Rei Lear, o mau veredito, né, ou seja, as más decisões, né. Macbeth, que é uma obra espetacular, né, uma das que eu mais gosto de Shakespeare, né, tem mais sangue, assim, sangue, suor e lágrimas, né, quando sobra praticamente ninguém no final da obra. E citado pelos criminólogos, né, até como exato, bem lembrado, que vai falar do Tribunal da Consciência, né, Henrique VIII, que vai tratar do devido processo legal, do due process of law, e esse último, né, essa obra que nós vamos apresentar hoje, que é uma das obras menos conhecidas, inclusive, imagino que tenham tido dificuldade para conseguir, né, porque só tem uma editora no Brasil que traduz, né, e é aquela famosa editora que eu não vou fazer, não posso fazer mexer nessa editora, porque ela faz os livros de bolso, que a ideia é até interessante, mas a tradução é simplesmente, assim, horrível, né, eu já peguei várias obras dela, né, é o que tem, enfim, como diz minha mãe, né, é o que temos para hoje, né, então, paciência, que tem para cerveja no almoço, sirva-se o que tiver, né, mas essa obra justamente é medida por medida, né, então é uma obra que se situa nesse período, né, na virada do século XVI para o XVII, é o período da Rainha Elizabetana, um período de grande crescimento econômico, político, social, cultural da Inglaterra, né? Basta lembrar que foi, apesar do cisma, né, anglicano, né, mas foi um período que a Inglaterra começa, de certa maneira, a arregaçar suas mangas, né, e se dedicar ao comércio ultramarítimo, né. É o momento, inclusive, que na própria Inglaterra, né, nesse período, as universidades de Oxford e Cambridge, elas começam, certo? Já passa por um período, é curioso falar isso, né? Aliás, é até chato, né, falar isso. Mas um período que elas começam a passar pela primeira reforma, né, porque foram universidades fundadas no século XI, XII, né? Passa pela primeira reforma até em razão, friso, né? Em razão do cisma religioso, né? Da religião anglicana, que fez com que, evidentemente, né, a teologia que era ensinada nessas universidades, né, e temos grandes teólogos aí desse período, basta lembrar aí o Scotto, por exemplo, né, que foi um grande teólogo, inclusive, de Oxford, né, então elas tiveram que ter que fazer uma remodelação para poder expulsar, na falta de um melhor verbo, né, todos os sacerdotes católicos, enfim, que não aderissem às 39 teses, né, da Igreja Anglicana, e poder remodelar segundo esse paradigma religioso novo, né, que é o da religião protestante na Inglaterra, que é a religião anglicana, né. Então, esse é um período, assim, um dos grandes períodos, inclusive, historicamente falando, né, áureos, né, da própria Inglaterra, que é o período da Rainha Elizabeth, né. Também convém lembrar que, nesse período, né, Shakespeare, quem tiver a oportunidade de ir lá, em Londres, né, não é um passeio muito comentado, mas é um passeio que vale muito a pena. Depois eu posso separar uns slides aí, umas fotos, por gostar de Shakespeare, de literatura.
eu tive a oportunidade de ir lá conhecer o Global Theatre, que é justamente, vamos dizer assim, era o teatro de Shakespeare, né? Inclusive, boa parte da estrutura lá que foi utilizada por Shakespeare ainda se sustenta até hoje, né? Não é à toa que dia que chove, por exemplo, dia chuvoso, não tem simplesmente apresentação, né? Porque se vocês deram um Google aí no Global Theatre, vocês vão perceber que, de fato, se chove é a ruína completa e absoluta, né? Porque procurou-se preservar, né, o ambiente do teatro shakespeariano, né? Então, é um ambiente, assim, bem rudimentar, mas é um local, assim, para visitação espetacular, né? Vale pelo museu. E, dependendo da temporada, né, que costuma ser boa em julho, né, é possível até assistir peças ali durante o dia ou durante a noite, né? Durante a noite eles colocam uma iluminação artificial, porque quem for lá vai observar que também não tem luz, né? Justamente por isso, né? Na época de Shakespeare, né, as peças teatrais eram representadas durante o dia, porque à noite, por conta da iluminação ser à base de fogo, tocha, né? Corria-se o risco, como aconteceu algumas vezes, né? Em alguns ensaios, né, de simplesmente, por ser um material assim, muito inflamável, pegar fogo em todo o teatro. Né? De fato, lá na história do teatro de Shakespeare, por 2 vezes tiveram 2 grandes incêndios lá, mas conseguiram debelar a tempo, né? De maneira que a estrutura principal, até hoje, quem for lá visitar, é tal como na época de Shakespeare. Né? Então, é uma coisa assim espetacular mesmo, né? Então, fechando agora o merchan aí, o anti-merchan do livro e o merchan aí para quem quiser ir a Londres, né? Nós estamos agora entrar na crítica literária, né? Nós temos os principais personagens dessa obra, né? O Vicêncio, né? Que é o Duque, que aparece disfarçado de monge Ludovico. E aqui é uma menção que Shakespeare faz a Jaime I, tá? Que seria o sucessor governante aí no trono inglês, né? Depois temos Ângelo, né, o regente, né? Que foi nomeado por Vicêncio para governar a Viena. Temos que lembrar que o contexto na cidade de Viena, né? Shakespeare tinha um fetiche, né? Vamos dizer assim, por cidades ou na Áustria ou na Itália, né? Basta lembrar aí de Romeu e Julieta, Mercador de Veneza, e assim por diante, né? Então, ele vai situar essa obra no ambiente vienense do século XVI, né? E Ângelo, né? É interessante observar isso, né? Ângelo já é visto, né, dentro do próprio contexto da ebulição, tá? Assim, reforma protestante, né? Já era tido como uma espécie de homem puritano, né? Na obra, inclusive, ele menciona, ele categoriza, melhor, ele atribui a Ângelo, né, uma afirmação muito interessante, né? Que é um homem que tem neve derretida nas veias, né? Que não sente nem as ardências do desejo carnal e nem os movimentos prementes dos 5 sentidos, né? Em suma, né? Ele quer dizer o seguinte, que é um sujeito de outro mundo, né? Porque não existe nenhum homem, né, que tenha neve derretida nas veias, por mais frio que seja, mais escandinavo que seja o sujeito, né? E que nem sinta as ardências do desejo carnal e nem os movimentos prementes dos 5 sentidos, ou seja, que não se deixe levar pela sensibilidade externa em algum momento, né? É um homem que não existe, é um homem de outro mundo, né? Então, na obra nós vamos perceber logo que o anjo não é tudo isso, né? Ele não tem muita neve derretida, né? E ele gosta de um desejo carnal, sob um certo aspecto, né? Mas continuemos aí nos principais personagens. Temos Éscalo, né? Que é um lorde ancião, tá? E é o conselheiro do Duque Vicêncio, né? Aparece pouco na peça, mas os momentos que ele aparece são muito sutis, mas ao mesmo tempo muito pontuais e ricos em conteúdo, né? Ele fala muito pouco nessa peça, né? Mas o que ele fala ali, de fato, digamos assim, tem muito peso, né, no contexto da peça, né, na mensagem que Shakespeare quer transmitir, que já começa pelo título, Measure for Measure, né, medida por medida, né. Depois temos Cláudio, um jovem cavalheiro da nobreza, né, a Isabela, que é a irmã de Cláudio, que inclusive vai ser a pivô aí da história, né, a Mariana, que é noiva do Ângelo, né, que já tinha sido vinculada a ele por um contrato que era da época do direito romano, mas que existia, né, já ainda no direito anglo-saxão, que é esponsália per futuro, per verba futura, né? Que é uma espécie de noivado com perspectiva de conversão em casamento. Eu acho que é a melhor tradução, assim, pelo menos a melhor ideia que é transmitida por esse instituto jurídico que hoje não existe mais. Né? Depois temos a Julieta, é a pessoa por quem Cláudio, né, que é o jovem cavaleiro da nobreza, está apaixonado, e Lúcio, que é um amigo de Cláudio. Então, a obra toda ela gira em torno
dos 3 primeiros personagens, o Vicêncio um pouco, né, porque ele aparece, ele já sai, aparece disfarçado, some, né, depois ele se veste de monge, né, mas a obra fica em torno do Ângelo, do Ésquilo, que aparece pontualmente, do Cláudio e da Isabela, né, podemos dizer que esses 4 personagens aí, os personagens principais, né, dessa obra maravilhosa e pouco conhecida, né, do todo o cânone shakespeariano, né. Então, falávamos que era em Viena, né, que se deu ao contexto geográfico, né, e a luxúria, né, Shakespeare deixa muito claro isso, era uma prática corriqueira, né. Era tão corriqueira que foi preciso, né, o nosso duque, o Vicêncio, ele precisou partir para intervenções draconianas, no melhor sentido grego, drakon, né, da expressão mesmo, né. Então, a ideia de que leis mais duras, né, evitariam comportamentos sociais indesejados, né. O que na obra de Shakespeare comprova, que inclusive uma paródia que ele faz, inclusive, é o período elisabetano, que também é na mesma linha, né, linha dura, assim, digamos assim, na aplicação da lei e na formatação dos costumes, né, sociais, né. Havia uma punição capital, olha, punição capital mesmo, né, era a pena de morte, para a fornicação, né, para o fornicador, né. Então, por si só, isso já dá um pouco o grau, né, da intervenção estatal para a manutenção da ordem pública, demandar a pena mais, assim, pesada que se tem, que é justamente para tentar se evitar, certo? Ou pelo menos diminuir, né, em parte, né, o ambiente de luxúria que havia em Viena, né. E essa lei, veja que interessante, né, quando eu leio essa obra, eu lembro muito do Brasil, né. Essa lei já não é aplicada dentro desse contexto da obra, né, a 14, Shakespeare fala 14 no momento, depois ele fala 19, então muitos estudiosos aí, literatos da obra de Shakespeare, né, principalmente o Harold Bloom, que é o principal, né, que é o principal estudioso, intérprete e comentador dele, diz que aí houve um erro de Shakespeare, né, porque no momento ele fala 14, no outro momento ele fala 19 anos. Mas independentemente de ser 14 ou 19 anos, havia muito tempo, tomando-se por princípio 14 anos, que essa lei não era aplicada, né. E desse contexto vienense, né, até por força de ser dentro do contexto do continente, desculpa, da herança, né, romano-germânica da lei, né, legislativa, né, era muito comum ainda nessa época, aliás, ainda se discute até hoje, né, o Instituto da desuetudo, né, que era justamente a revogação da lei pelo seu não uso, pelo seu desuso, né, desuso não por uma lei que revoga a outra, como hoje, basicamente, o princípio geral, né, pelo menos do mundo, né, da rule of law, né, mas da revogação da lei justamente por a sociedade não mais aplicá-la, não mais vivenciá-la, né, então é um instituto muito interessante, né, e há muitas investigações desse ponto, né, desse Instituto da Desuetudo, né, em obras conhecidas aí do direito romano, né. Tomás admitia. Oi? Tomás de Aquino. Bem lembrado. Tomás de Aquino admitia desuetudo. A voz do povo é a voz de Deus, uma coisa assim. O costume vem do povo e tal. Eu tenho uma certa simpatia pelo Instituto, sabe? Ele é um instituto que, por vir da base, um pouco, a resposta um pouco tomista também, mas por vir da base, né, tem que ser respeitado por quem é a autoridade desse povo, né? Então, eu tenho uma certa simpatia, não que resolva todos os problemas, né? Mas eu vejo também que a ideia de que uma lei só revoga outra lei, né, pelo princípio da legalidade, também muitas vezes é draconiana, né, enfim. Mas, enfim, aqui não é o foco, mas é interessante que vocês sabem que existe esse instituto, existia, né, é um instituto que, uma vez, dependendo talvez daqui a 100, 200 anos, possa, porventura, ser resgatado, né, não sabemos, né. Depois temos o Duque Vicêncio, né, que é o Duque que ele diz que vai para a Polônia, mas não vai coisa nenhuma, né, ele simplesmente, curioso, né, ele aplica a lei, ele edita a lei, uma lei dura, capital, né, tem uma pena capital, só que aí ele diz que vai fazer uma viagem diplomática para a Polônia, só que não vai absolutamente nada, ele se veste de monge, se finge de monge, fica perambulando pela cidade, justamente porque ele não quer ser taxado como tirano. Em suma, ele faz a lambança, tá? Ele faz a eminência da lambança e deixa a lambança para quem? Para o Ângelo.
o Ângelo que vai ser o substituto. O Ângelo é um sujeito novo, ávido por poder, né? E o Duque Vicêncio já tinha observado isso dele. Então, ele simplesmente edita a lei e deixa Ângelo o encargo, né, de fazer aquilo que é bem típico assim, do direito anglo-saxão, né? É uma expressão que eu gosto muito, que é o law enforcement, né? Que é justamente a aplicação da lei, né? A observância da lei, né? A execução no processo civil. Isso, exatamente. Hoje, exatamente. E ele fica na cidade, como eu disse, disfarçado de monge, né? Só que ao invés de ir à Polônia, com uma viagem diplomática, como tinha anunciado, né? E o Ângelo, né, que é o regente, né? Vamos dizer assim, né? Passa a ser o regente, né? Ele começa, digamos assim, a arregaçar as mangas, né? Soltar as asinhas, né? E uma das primeiras atos como regente é o de condenar Cláudio, tá? Pois não só havia fornicado, né, que a luxúria é uma prática corriqueira, pois havia a prova da fornicação, que era a gravidez da Julieta. Então aí ficava muito difícil para o Cláudio dizer que não havia fornicado. É claro, naquela época não tinha DNA, essas coisas, né, mas enfim, tem que entender um pouco o contexto da obra de Shakespeare. Né? E a Isabela, né, que é justamente amiga da Julieta, né, que é irmã do Cláudio, né, que já havia sido condenado, né, vai falar com Ângelo, tá, implorando o perdão para seu irmão. Então, uma cena, inclusive, muito bonita da obra, né? Tem uma passagem muito bonita em que ela fala de misericórdia, ela fala de caridade, e ela, inclusive, argumenta como um advogado. Ela diz várias vezes, eu vou ler umas trechos depois adiante, mas ela menciona justamente a desuetudo, ela menciona o rigor da lei, ela menciona a desproporcionalidade, certo? Do fato da fornicação ser punida com uma pena capital, e ainda menciona a perspectiva, tá? Vamos dizer assim, né? Do Cláudio casar com a Julieta, que eles eram noivos, entendeu? Então não havia mal nenhum. Aliás, seria o caminho natural, depois do noivado, o casamento, convolar em casamento, em núpcias, e depois, vamos dizer assim, a abertura à procriação, tá? Então, vamos dizer, o fato de ter, vamos dizer, o Cláudio ter engravidado antes, ele só errou um pouco, assim, vamos dizer assim, os passos no jogo, né? Ele andou muitas casinhas lá na frente, né? Resolveu jogar o dado, tirou 6 ou 12, ele andou muitas casinhas, mas ele tinha ainda perspectiva, né? Se fosse possível, voltar 2 casinhas, casar, para depois continuar o jogo adiante, né? Então, um pouco o argumento que a Isabela, essa é uma passagem muito bonita, que ela traz muitos argumentos jurídicos, né? Para pedir o perdão mesmo, a clemência, não é nem a absolvição, é clemência, né? Para o Ângelo, que já é o regente, que já assume a veia de um tirano, né? E o Ângelo, maravilhado por Isabela, né, quem não ficaria, né? Uma pessoa dócil, pedindo a clemência do irmão, e muito inteligente, né? Tratando com vários argumentos, né? Propõe que ela, olha que interessante, né? O Ângelo propõe que ela troque a vida do irmão, ele daria clemência, né? Pela castidade da Isabela. Então, o Ângelo aí prova aí que ele não tem muita neve derretida, né? E gosta de um desejo carnal, né? Então, e o que é mais interessante, né? Ele vai, digamos assim, entrar na onda, né, vienense da luxúria como uma prática corriqueira, né? Ele que justamente é o responsável, tá, pela integridade como pessoa, como autoridade, para aplicar pena aos demais. É mais uma crítica de Shakespeare, né? Inclusive a própria Rainha Elizabeth. Isso não custou a cabeça de Shakespeare, né? Porque Shakespeare era muito inteligente, tá? Ele era muito sagaz nas entrelinhas, né? Vamos dizer assim, as autoridades políticas, nem tanto, né? Demorava um pouco para captar até onde ele queria chegar, onde chegava a crítica, né? E isso é maravilhoso, Shakespeare é aliás, é uma das grandes características de todo o cânone shakespeariano, né? Que é fazer a crítica, né? Sem saber que o criticado sabe que está sendo criticado. Isso é espetacular, né? Isso é só ele que sabe fazer isso, impressionante. E isso não custou a cabeça dele porque Shakespeare era muito popular, mas muito popular mesmo, né? Quando vocês, porventura, forem no Globo Theatre, vocês vão ficar assim embasbacados, né? De como ele influenciava os hábitos, os costumes, né? E o próprio gosto lúdico, né? Do londrino, pelo menos, né? Do século XVI aí, quanto às artes do teatro, né? Então ele era muito, assim, ele é muito conhecido, né? Era um sujeito que transitava tanto na parte rica da cidade, tá? Como na parte pobre da cidade. Todo mundo gostava dele, tá? E ele era um sujeito muito simples nesse ponto, né? Muito simples, muito acessível, né?
Então, ele só, de certa maneira, foi poupado, assim, não chegou adiante, porque ele era um sujeito extremamente popular. E qualquer coisa que a Rainha Elizabeth fizesse, provavelmente, ela perderia depois a cabeça dela para uma espécie de Cromwell revisitado aí da vida, né, vamos dizer assim. Mas continuemos, né. O Duque, então, disfarçado, propõe a Isabela, tal, interessante. O Duque agora volta na história, já disfarçado, e já começou a perceber que o Ângelo não era tudo aquilo, né? Não era aquele sujeito do outro mundo, né? Um marciano, né? Sujeito que tinha neve derretida nas veias, né? E propõe a Isabela que marque um encontro. Com quem? Com o próprio Ângelo. Mas no lugar, tá? Mande quem? A Mariana. Que a Mariana já estava desposada, como eu falei há pouco, né? Pelo próprio Ângelo, né, como noiva. Então é a grande jogada, a grande sacada, né? Inclusive, nesse momento da obra, fica claro, né, que seria um encontro às escuras, né? Então, porque de fato o leitor vai observar, poxa, mas se fosse às claras, né, o próprio Ângelo perceberia, não é? Quem está aqui não é a Isabela, é a Mariana, né? Que é minha noiva, né? Vamos dizer assim. Então, Shakespeare, para criar esse contexto, né, ele diz que a Isabela combina com o Ângelo o encontro às escuras, né, de maneira que ela pudesse, né, mandar a Mariana no lugar da Isabela, né. E mesmo acreditando ter encontrado com Isabela, né, que é a irmã do Cláudio, Ângelo, olha que interessante, esse Ângelo está sendo muito um bom tirano, um bom projeto de tirano, né. Ele determina a morte de Cláudio. Então, o sujeito fala com a Isabela, pede a virgindade dela, a Isabela dá uma espécie de cheque nele, no jogo de xadrez, tá? Aí ele acha que está com a Isabela, mas na verdade foi com a Mariana, que teve um encontro às escuras, né, que já era noiva dele. E depois, digamos assim, de ter satisfeito o desejo carnal, ele simplesmente nega, vamos dizer assim, o combinado, né? Ele simplesmente rasga o combinado com a Isabela e determina a morte de Cláudio. Então, um tirano, assim, um tirano perfeito, né? E o Cláudio, né, coitado, né? O Cláudio, assim, ele aceita a justiça, a decisão, justiça legal, friso, né? E depois, de certa maneira, ele recua, né? Então, aqui também tem uma crítica de Shakespeare, né? Que ela é você vê muitas das obras dele, né? Que é aquele instituto, que você pode depois dar um Google, da Ars Moriendi, né? Que é a arte de morrer bem, né? Uma coisa um pouco estoica, assim, né? É um morrer pelo morrer, meio assim Marco Aurélio, meio Sêneca. Então, que acaba caindo num certo pessimismo existencial, né, e na aceitação da morte, né. Então, também é uma crítica de Shakespeare, né, nesse ponto, né, ao estoicismo, né. E o Duque convence o executor, né, o sujeito que estava lá com o machado, né, pronto para decapitar o Cláudio, né, o verdugo, né, a mandar para Ângelo, né, a cabeça de outro prisioneiro. Então, o Duque ainda está, digamos assim, nos bastidores, né? Ele fala com a Isabela, propõe fazer um encontro às escuras, mas na verdade para mandar a Mariana. Depois ele entra em contato com o executor, o verdugo, e pede para mandar para Ângelo, não a cabeça do Ângelo, desculpa, do Cláudio, né? Mas de um outro prisioneiro, que era um pirata, que estava respondendo lá por um crime, né? Então, manda a cabeça no lugar. E o Duque, ao mesmo tempo que combina e acerta com o executor, né, com o verdugo, ele ainda age nos bastidores e diz a Ângelo e a Éscalo, que é o seu conselheiro, que o encontra na cidade para retomar o poder público. E uma vez lá, tá, toda a cena, né, a cena final, o ato final, uma vez lá, o que a Isabela faz? Ela vê o Duque e denuncia o Ângelo, certo? Como um tirano, como um traidor, como um fornicador, enfim, uma pessoa que não tinha capacidade para exercer uma autoridade pública, nem na condição de regente, que era o caso dele, né? E aí termina a brasileira, né? Assim, meio assim, novela global, né? Assim, o Duque determina que Ângelo se case com Mariana, porque ela já era, inclusive, vinculado, né, pela esponsália pervérbia de futuro, que era esse contrato, que seria uma espécie de noivado com promessa de casamento, né? Liberta o Cláudio, porque percebe que, de fato, não tinha sentido nenhum, né, com a gravidez e com a perspectiva deles se casarem, né, e o Cláudio, nessa ocasião, né, pede justamente a mão da sua amada, né, Julieta, né, por quem Cláudio estava apaixonado, né, que era justamente a pessoa que teria sido fornicada, né. Então, pede a mão dela em casamento. Então, esse é um pouco o contexto da obra. Então, aqui,
encerrando aqui esse momento, essa introdução literária, seguramente muitos de vocês já podem estar aqui pensando, né, se a decisão, no fundo, do Duque, né, foi uma decisão, e mesmo do Ângelo também, né, de certa maneira, se ela atendeu, certo, alguns paradigmas desses que nós estudamos em filosofia do direito, certo? E aqui nós temos muitas questões jurídicas nessa obra, é uma obra muito rica nesse ponto. Eu levantar aqui algumas questões sem prejuízo de outras, né? E de certa maneira elas também estão entrelaçadas umas às outras, né? Mas tem uma aqui que é muito interessante, que o próprio professor Lênio Strecker vive dizendo, uma teoria da decidibilidade, né? Então ele fala muito isso nas obras dele, nas lives dele, enfim, pelo menos até onde eu assisti da última vez, né? Uma espécie de teoria em que pudesse ser um caminho, assim, aí é a minha interpretação, friso, tá? Uma espécie de caminho cartesiano para uma decisão jurídica, justa, obviamente, né? Então, nesse momento, essa teoria da decidibilidade, que é o que nós vemos na obra, tanto com o Ângelo como com o Duque, né? Cada qual a sua maneira, tá? E não necessariamente sob a esteira de uma lei, né? Mas eles percebem o sentido, numa teoria, o sentido do alcance de uma decisão, as razões de convencimento, a motivação, os fatos relevantes. E aqui, uma série de questões para podemos tratar, como os poderes e os limites do juiz, né? A metáfora de Hermes, conhecida metáfora de Hermes, né? Na hermenêutica, inclusive o próprio juiz Hércules, né? O Dor, que também é um exemplo assim, muito claro disso, né? E também acabamos por entrar no campo da hermenêutica, né, entre o que o juiz acha, o julgador acha, digamos, né, e aquilo que é colhido dentro da prova, dentro de uma deontologia de colheita probatória, e aquilo que representa, ou que deveria representar, a realidade tal como ela é, o direito ontológico. E aí nós sabemos, né, que pelo fato do direito sempre ser reconstitutivo, pelo menos o processo, né, processo histórico e reconstitutivo de fatos pretéritos, né, sempre fica um dilema, né, entre a realidade como ela se deu, certo? E a realidade sobre a qual, a partir da prova de uma deontologia probatória, ela é efetivamente julgada. Então, é por isso que no processo civil existem regras muito claras e muito concretas para se permitir que essa retratação da realidade no processo seja mais fiel possível à verdade dos fatos. Isso é muito importante. Isso, inclusive, é um cuidado que um juiz pode e deve tomar, sobretudo em matérias que envolvem bens morais, ou bens práticos, pelo menos, né, muito delicados, como no direito penal, no direito à família, entendeu? No direito constitucional e assim por diante, né? E aí também entramos aqui, né, isso é muito importante, né, que é um tema que é bem caro aí, que é bem tratado por Carl Schmitt, começa com ele, mas depois isso é aprofundado, né, que é um pouco que nós assistimos aí, pelo menos aí, nas últimas, muitas decisões do STF, não vou entrar em pormenores, né, mas é o chamado decisionismo, né, então é a decisão como um ato baseado na vontade, certo, de poder judicial. Então a minha vontade vai definir, isso é Kelsen, em última análise, né, a minha vontade vai definir, certo, o que é justo, e não o que a minha razão prática, olha que diferente, vai, naquelas circunstâncias específicas, encaminhar a minha razão, a minha decisão, os meios, né, e o teor da minha decisão para aquilo que deve corresponder ao justo concreto. Então, no decisionismo, você tem a vontade prevalecendo, a vontade pela vontade. Numa prudência judicial, que é o próximo ponto que eu vou adiantar, certo? A vontade atua, sem dúvida nenhuma, mas não é uma vontade cega. É uma vontade iluminada, certo? Por uma razão teórica que informa o julgador, naquelas circunstâncias concretas, né, qual é o justo que deve ser decidido, aplicado naquela circunstância, e o julgador, magistrado, a partir dos meios adequados, certo? Que são os meios processuais em regra, né, vai delimitar por um comando, que é a sentença, o que deve ser feito e o que não deve ser feito, certo? O que deve ser dado e o que não deve ser dado. Enfim, em suma, dar a cada um o seu. É um pouco isso, né? E aqui me lembra uma frase de Gadamer, que, isso, aliás, isso deve ser, devemos lembrar sempre dos ministros do Supremo, né? Que ultimamente tem reescrito a Constituição, né?
ele diz assim, em Verdade e Método, né, se não me engano, no capítulo 5º, né, se queres dizer algo sobre um texto, tá, deixe que o texto antes lhe diga algo. Isso é uma coisa, assim, muito prática, mas muito simples, mas que, infelizmente, tem sido esquecida, né. Se queres interpretar o texto, deixe que o texto antes diga, certo? Lhe diga algo. Então, o texto que vai delimitar as balizas da nossa interpretação, e não um certo imanentismo kantiano, né? A nossa ideia, a nossa consciência que vai, a partir dessa interpretação, formatar aquilo que me parece que naquelas circunstâncias deve ser o justo concreto. Então, isso parece um pouco sutil, né? Eu vou explicar um pouco mais adiante, né? No final, aliás, isso é um pouco sutil, mas tem uma diferença enorme entre uma leitura da realidade que bate de um texto legal, sem, claro, deixa eu falar isso, sem fetichismo legal, a maneira positivista, normativista keynesiana, mas também o outro lado, né, que é justamente uma espécie de desprezo da lei posta, da lei escrita, né, que é justamente o contrário. E aí você não tem base nenhuma, então você vai interpretar o quê? Você vai interpretar, aí vai cair naquela crítica justa, que eu, minha opinião, do próprio professor Lênio, né, que vai entrar no panprincípiologismo. E é mesmo, né? Tudo passa a ser princípio de princípio, e isso passa a ser autorreferente, né? E sem, em última análise, né, isso até do ponto de vista lógico é contraditório. Eu não vou entrar aqui nesse ponto, né? Mas do ponto de vista até de lógica formal, né, e mesmo das lógicas simbólicas, isso é contraditório na medida em que um princípio vai sempre remontar um princípio, mas esse ciclo só pode fechar em algum momento em que um princípio for como? Auto-evidente. E aí, no caso, o do panprincipiologismo é que não tem princípio nenhum auto-evidente. Justamente o magistrado, o juiz, o julgador põe um princípio na cabeça, é um pouco assim, o celular não está aqui, mas eu tenho um desses GIFs aí, né, que é justamente o ministro Barroso com a mão dentro do envelope, né, que me mandaram, que eu achei espetacular, dizendo assim, vamos sortear um princípio, né? É isso. É um sorteio de um princípio. Sorteio um princípio, é aquilo que vai gerar, e a partir daquilo, entre aspas, você toma como princípio auto-evidente, mas de auto-evidente, às vezes pode ter, mas às vezes pode ter, não tem nada de auto-evidente, muito pelo contrário, ele provavelmente vai remontar um outro princípio. Então, essa teoria da decidibilidade, que é uma proposta muito boa, tá, do professor Lênio, ela tem, aí a minha crítica, tá, ela tem um problema de ordem teórica, tá? Ou se parte, tá, ou se reconhece que isso é feito pela prudência, ou não tem teoria nenhuma. Porque a prudência é a razão prática, certo? É um agir prático. É um agir focado em umas circunstâncias, voltando a um comando, certo? Que vai concretizar aquilo que a minha razão teórica, como julgador, tá, friso, decidiu que é o justo concreto. Ou, independente de ser julgador, que nessa circunstância aqui, no meu agir social, certo? A minha razão teórica informa a minha vontade que aquele bem prático é o bem que deve ser perseguido aqui nessa circunstância. Então, mais ou menos assim, guardar assim bem um exemplo assim bem simples, né? Se eu estou fazendo um regime, certo? E estou levando a sério, estou pagando médico, estou pagando fisioterapeuta, enfim, estou tendo um gasto enorme, plano de saúde para isso. Não tem sentido, né? Ou pelo menos aqui agora, né? Nessas circunstâncias concretas, eu me fartar de comer feijoada, porque de fato eu vou estar colocando em jogo, né? Todo o investimento em saúde que eu já tenho feito há meses ou anos, né? E aqui nessas circunstâncias concretas, o bem prático que se aponta para mim é comer menos feijoada, ou não se empanturrar de feijoada, certo? Ou não fazer da feijoada, vamos dizer assim, uma refeição como se não houvesse amanhã, não houvesse mais amanhã. Então, eu estou dando um exemplo assim bem simples, né? Mas a prudência, ela não só, ela tem várias facetas, isso Aristóteles fala isso muito bem, em sua obra política, né? Mas tem a prudência judicial, a prudência política, a prudência doméstica, inclusive a prudência dona de casa, ele fala lá, e a prudência pessoal, certo? Que leva sempre em conta o quê? Uma ideia, certo? No caso da prudência judicial, que é o que nos interessa aqui, uma teoria, elaboramos um juízo, tá? Que é um ordenamento jurídico, uma série de fatos relevantes e uma deliberação acerca desses fatos e desse mesmo juízo, certo? Voltados, tensionados para um agir prático, para uma decisão, para um comando, né? Então, eu vou aproveitar aqui, se o Marcelo permitir, mas fazendo um outro merchan, claro, né? Da próxima obra que vai ser lançada sobre o direito natural contemporâneo,
O meu artigo que tem lá é justamente fala sobre isso, fala de etapas do processo decisório judicial. Em outras palavras, como é que funciona a cabecinha do juiz quando ele vai julgar? É isso. Ou como deveria funcionar, entendeu? Quais são os limites e tensões e os problemas e antinomias que ele enfrenta. Por isso que eu fico muito à vontade, com todo respeito, para criticar uma teoria da decidibilidade, porque essa teoria, ela não pode ser uma... Se tiver, né, eu não acredito nisso, tá friso, né? Mas se eu pudesse acreditar, ela teria se barraria num problema prático, não? Ela não pode ser teórica. Ou só no máximo nos seus princípios, porque o agir judicial, né, a maneira que o juiz age num processo é sempre uma praxis, né? Ele separa uma série de fatos relevantes do processo, ele determina a construção ou a elaboração das provas pertinentes dentro de uma deontologia, e na sentença ele faz todo um mecanismo de silogismo prático, não silogismo formal, mas um silogismo prático. Por quê? É um silogismo que vai partir de uma certa premissa, certo? Que eu não vou entrar no detalhe aqui, mas vai partir de uma premissa menor, que são os fatos, aí sim, os fatos relevantes, e a prova produzida, e ele vai chegar a um casuísmo, uma decisão aquilatada, sempre voltada para um comando, para um agir, tá? Para uma obrigação de fazer, não fazer, para uma declaração, certo? Ou para a constituição de uma nova relação jurídica, ou uma desconstituição de uma relação jurídica. Isso tem que ficar muito claro, e nessa obra, né, medida por medida, isso fica muito evidente, porque há todo um trabalho de casuística, né, só ver o Ângelo, a maneira como ele trata as decisões, né, de aplicar pena capital, né, ele nem fica muito claro na obra, ele não tem nem tempo de analisar, ele simplesmente aplica a lei assim como quem, sei lá, como alguém tira o pirulito da boca de uma criança, né, ele nem pondera uma série de elementos. O próprio Éscalo, nas 2 ou 3 vezes que aparece na obra, ele fala de prudência, ele usa essa expressão. É preciso prudência, é preciso saber agir, é preciso um saber fazer. O que para o qual o Ângelo não estava preparado. E a Isabela, que na conversa com ele, com o Ângelo, que é assim, magistral, né? Ela simplesmente ela faz um libelo de tudo que nós estamos falando aqui, basicamente, está, de certa maneira, concentrado ali no diálogo dela com o Ângelo, né? Que ela fala dessa importância, dessa preocupação, no fundo, o que é? De um justo concreto, né? Isso é muito importante. E aí nós temos, assim, 3 grandes visões de justiça nessa obra, né? Isso é muito claro. A do Duque, que é uma visão empática da justiça, né? De certa maneira, um abrandamento do rigor, né? Que gera anomia, a gente sabe disso, né? Não adianta você aplicar... Aliás, já começou errado, né? Diga-se de passagem isso. Se você aplica uma lei para acabar com um ambiente de luxúria, né? Você tem mecanismos, né? O próprio Tomás de Aquino fala, inclusive, que muitas vezes, né? Para evitar o mal, é preciso um mal maior, você tem que aplicar um mal menor. Então, o que ele poderia fazer o Duque? Acantonar, certo? Toda a luxúria num local lá que quem fosse lá já sabia o que ia ter, já sabia o que ia encontrar, e quem não quisesse ter problemas, né, era só não se deslocar para lá. Simples, entendeu? Então, você aplicaria a teoria do mal menor. Mas o Duque, o que ele faz? Ele aplica uma lei dura, uma lei draconiana, e depois ele percebe que aquilo não ia virar, não ia dar certo, e aí ele propõe um abrandamento do rigor, que gera o quê? De certa maneira, não só ele perde autoridade, né, de certa maneira, mas também um ambiente de anomia total, né? O pessoal fala, bom, tudo bem, né? Teve uma lei aí que aplicou, o Duque insistiu, estava há 14 anos sem ser aplicada, aí aparece um coitado lá, o Cláudio, que engravida a moça com quem ele iria casar, aí vem o Ângelo, que é o regente, está lá, ou seja, caráter precário no poder, no poder executivo, no caráter precário, e resolve vamos dizer, pegar o sujeito para Cristo, aplicar uma pena branda dessa, uma pena dura, para mostrar exemplo, quando ao mesmo tempo ele mesmo está infringindo a própria lei, certo? Que ele está fazendo law enforcement. É bem Shakespeare isso mesmo, né? Então você começa a ver a trama, né? Você fica assim, impressionado, né? Como essa visão empática de justiça acaba gerando anomia. Tá? Depois temos o Ângelo, que é a visão rigorista da justiça, né? Isso a gente fala, quem fala isso muito bem é o professor Ricardo Dipp, o doutor Ricardo Dipp, né? Ele desfila muito bem no direito penal, né? E ele diz que as 2 correntes, hoje nós não temos uma visão prudencial do direito penal. Ele diz que tem uma visão rigorista, certo? Que e aí, se é rigor, né? Se a lei é aplicada que já não é mais prudente, né? Perdeu a prudência, porque não tem a quilatação dos bens e dos meios, né?
na busca do juízo concreto. E do outro lado, né, você tem o quê? Vou usar bom português, tá? É o que é proposto, né, pela Associação dos Juízes pela Democracia, pelo BCCRIM e outras instituições dessa natureza, né, pelo menos essas duas, pelo menos que eu mais conheço, né, que é a visão do direito penal, né, assim, direito penal, assim, abrandado total, né, então que também é uma visão equivocada, né, porque isso também, a médio e longo prazo, acaba por gerar anomia, né. E temos o Escalo, né, dessa visão rigorista, desculpa, né, que é a secura da lei, né, que lembra uma espécie de retribuição vingativa. Inclusive, o próprio Tomás de Aquino fala que, muitas vezes, a lei, quando é aplicada a ferro e fogo, ainda que respeitado o due process of law, o que for, entendeu? No fundo, ela lembra mais uma vingança legal, tá, do que propriamente uma decisão justa. Isso é muito bonito observar isso. E aí eu também não vou entrar aqui nesse métier, né? Mas é por isso que a justiça deve ser, inclusive isso para mim foi duro entender no começo, né? Depois eu demorei anos para entender isso. Por isso que é importante a lei ser sempre aquilatada, acolmatada, abrandada pelo quê? Pela equidade. E o que é equidade, tá? Que a São Tomás vai dizer isso. Nada mais é que a caridade, tá? A caridade aplicada à justiça. Inclusive o próprio São Tomás de Aquino fala que a caridade é a forma de todas as virtudes. E aí a justiça é uma virtude, né? E a caridade, qual que é a contribuição da caridade? Na virtude da justiça, na virtude que definida por ele pela vontade constante e perpétua de cada um seu. É justamente o abrandamento, né? A comatação nas circunstâncias concretas, né? Pela equidade, né? Pela equitas, né? Que é epikeia grega, né? Que é justamente a caridade sendo aplicada na justiça, né? E temos o Escalo, que é o Conselheiro Isabela, que é a visão prudencial de justiça, que é o saber prático, concreto, singular e contingente. É um temperamento entre a visão empática da justiça, que é a visão do Duque, que é a visão, digamos assim, BCCRIM, Associação de Juízes para a Democracia, tá? E a visão rigorista da justiça, tá? Em suma, medida por medida. E aí você vai entender por que Shakespeare deu esse nome à peça, Measure for Measure. Muito embora, certo? Essa expressão ele vai tomar do capítulo 5º, versículo 15 do Evangelho de João, certo? Em que ele tira lá essa expressão medida por medida, né? Então, em última análise, né, quando nós estamos falando de visões de aplicação do direito, nós estamos falando de justo concreto, tá? A ser considerado nas circunstâncias concretas da obra, que é punir ou não punir Cláudio. E aí nós temos 3 saídas, né? Reconhecer o crime sem aplicação da pena, poderia ser feito isso também. Até porque a própria lei, na obra, né, dá a entender, né, que seria possível. Puni-lo com rigor, que foi o que o Ângelo fez, ou afastar a aplicação da lei, que foi o que o Duque fez lá no final, entendeu? Ele falou, deixou o dito pelo não dito. Então aqui nós temos essas 3 posições, tá? O crime sem aplicação de pena, que é mais ou menos o que hoje acontece com o artigo 128 do Código Penal, né? A gente conhecido por excludente de punibilidade, né? E não como ensina aí a turma aí do direito penal, né? Chamam isso de excludente de licitude, não tem nada a ver, né? Esses artigos, tanto 128 como 129, nada mais são que excludentes de punibilidade. Você reconhece a existência do crime como fato típico, ilícito e culpável, simplesmente não se aplica a pena por questão de política criminal, certo? Então, essa é a outra posição que fica muito claro, né? Aí em Shakespeare vai trazer no contexto dessa obra, que é um espetáculo, né? Um espetáculo de obra. E aí nós temos agora, vou levantar aqui, que eu trouxe na obra, que eu separei, alguns argumentos aqui contra a condenação de Cláudio, né? Então, Shakespeare cita aqui no ato 1, na cena 2, né? Mas o novo governante... Opa, peguei a obra errada, desculpa. No ato 1, na cena 2. Mas o novo governante despertou o catálogo de penas. Isso em relação a Ângelo, ele fala. Ali sem uso é só para criar fama. Joga todas as leis adormecidas sobre mim. Na certa, como disse de novo, é só para dar fama. Olha que interessante, né? Pois Escalo, né? Vai falar aqui. No ato 2, na cena 1. Uma pena desmedida, né? Um crime muito comum. Tá? Mesmo que o magistrado que o próprio magistrado, aliás, o Ângelo acaba por cometer, né? E aqui é muito bonita essa parte, prudência, assim, uma aula de prudência na literatura, né?
Porém, melhor é cortar só um pouco, que podendo matar, indague de sua honra. Se em um momento ou outro de sua vida não pecou o magistrado neste ponto em que a censura, olha que interessantíssimo, eu adoro essa expressão de Shakespeare, torcendo a lei para si. Então, é o que a gente vê mais no Supremo ultimamente, né? Torcendo a lei para si. Mas, enfim. Argumentos ainda contra a condenação de Cláudio. Temos aqui no ato 2, na cena 1 ainda, né? Pompeu com o cafetão, que eu mencionei há pouco, né? A condenação não evitaria o desrespeito à lei, né? Bom, como cafetão não poderia dizer nada diferente, mas todo cafetão tem o seu grau de intuição, assim, que normalmente costuma ser verdadeiro, tá? Nesse mundo, né? Se decapitarem e enforcarem todos os que transgredirem nesse ponto por 10 anos, vocês vão ter de encomendar mais cabeças aqui para Viena. Bom, isso é Shakespeare, né? Depois o Vicêncio, né? Que é um crime muito disseminado, né? A condenação à morte seria uma pena draconiana, né? E ele dirigindo aqui a Ângelo, Vicêncio, né? E eu não quero imprudências, o senhor me desculpe, mas já vi juízes que depois da execução, depois da condenação, lamentam a aplicação da pena. E a Isabela, né? Que é a parte mais formosa, na minha opinião, da obra, né? A lei é justa, segundo ela, até ela reconhece isso, né? Mas a pena é desproporcional, por ser um crime praticado por muitos e nunca ter sido punido. Durante 14 anos, porque estava no Instituto da Desuetudo, ninguém aplicava, né? E por que foi aplicar só com Cláudio? E ela fala, pense bem, quem já morreu aqui por tal ofensa? Sendo que muitos já a cometeram. Então, a Isabela deixa claro aqui, né? Depois, argumentos a favor da condenação de Cláudio, são todos de Ângelo, né? Então, Ângelo cita aqui, no ato 2, na cena 1, no fundo, ele quer controlar a sociedade pelo meio da sanção, que, aliás, é muito comum, né? Mesmo que não seja aplicada, né, a lei não perde a sua razão, né? Então, ele fala aqui, não estava morta a lei, olha que interessante, apenas adormecida, típico da retórica, né? Veja que interessante. Não teriam pecado todos esses se o primeiro a infringir o estatuto, a lei, tivesse respondido por seus atos, e é verdade. A lei desperta e nota, qual profeta, que os males, que o futuro vê no espelho, já concebidos ou que o acaso mostra, sendo chocados e a ponto de nascer, que não mais passarão por mais etapas, morrendo antes que vivam. Então aqui, o Ângelo faz um libelo aqui justamente, retórico, evidentemente, né, da lei como um remédio para manter a coesão, a ordem, a qualquer custo, mesmo que não fosse aplicada. Mas a lei estava lá, estava em vigor, embora não fosse aplicada pelo Instituto da Desuetudo. E ainda tem Ângelo que fala aqui aí mais adiante, no ato 3º, na cena 2, ele diz aqui, não se atenua a ofensa que ele faz, que é Cláudio, né, com faltas minhas. É melhor lembrar-me que quando eu condeno assim errar, olha que interessante, ele mesmo tem consciência do que está fazendo, né, tanto em relação à condenação, quanto ao que ele fez em relação a Isabela. Né? Por sentença que devo morrer. Né? Então, isso é um pouco de, vamos dizer assim, de autoexame, muito bom, diga-se de passagem, embora não tenha funcionado muito. Mas, pelo menos, ele é honesto e reconhecer que ele, nesse ponto, né, é um pouco hipócrita na aplicação da lei. Então, aqui, o nosso bardo, né, que é o título conferido a Shakespeare, né, é o epíteto de Shakespeare, bardo, né, o nosso bardo, ele confere à trama, um desenho geral aqui, uma chave de leitura do direito, né? Como se fundamenta, como se interpreta e como se aplica. Tudo isso está nas entrelinhas do diálogo literário riquíssimo, vastíssimo, dessa obra de Medida por Medida, que, na minha opinião, quer dizer, foi o que eu aprendi lá, e eu acabei endossando a opinião, porque, de fato, eu acabei estudando as outras obras, né? É a obra mais rica de Shakespeare no que diz respeito à questão aqui que nós tratamos, né, das visões de aplicação do direito, de visões de distribuição do justo concreto. Então, nós temos aqui como se fundamenta, como se interpreta e como se aplica. Né? Então, em última análise, o primeiro, como se fundamenta, né, no fundo, é um respeito à juridicidade imanente do homem. Né? Então, o direito ele emana da pessoa, a pessoa deve constituir o centro do direito, em quaisquer de suas dimensões. Por ser tanto um ser racional como livre, inclusive, a pessoa humana ela é protagonista do direito. Apesar de ontem, né, ter mandado, inclusive, para o Marcelo uma decisão que agora nós estamos acompanhados dos animais, né, dos cachorros, dos gatos, enfim,
daqui por diante, né, o céu é o limite, mas enfim. É o sujeito de direito por antonomasia, né? Então, podemos afirmar que o direito procede da pessoa. Nós somos seres nomóforos, né? Ou seja, portadores do direito. O direito tem origem na pessoa e não no Estado, que, aliás, é a visão típica do positivismo normativista keynesiano. Aliás, desde Hobbes, inclusive. Hobbes, vamos dizer, inaugura, ele abre a porteira aí da desgraça, né? Dessa mentalidade, que é uma desgraça, e que o direito origem no Estado, na instituição, né? No poder, né? Não. O direito parte da pessoa. Certo? Ainda que o Estado, que é uma construção teórica importante e é direito natural, deva servir o homem. E muitas vezes tem sido instrumentalizado, inclusive para retirar ou para não reconhecer esse caráter nomóforo do ser humano. Né? Quando nós falamos de como se fundamenta e como se aplica, nós vamos falar do quê? Do primado hermenêutico, né, do direito. Né? E aqui eu falo daquele ponto que eu mencionei lá no começo sobre hermenêutica, né, da citação do Gadamer. Antes de falar do que o texto tem a dizer, deixe que o texto fale contigo. Né? Então, o mundo, tá? Inclusive o mundo jurídico, né, se interpreta no ser, tá? Na realidade, certo? E somente a partir, e o ser de tudo, inclusive o nosso, ele só se interpreta a partir do mundo. Isso é interessante. E esse círculo hermenêutico, né, entre compreensão e pré-compreensão, que é bem de Gadamer, ele corresponde, no fundo, em última análise, a um círculo do ser, porque nós nunca podemos sair do ser que nós somos. Então, isso parece um pouco metafísico, né? Depois eu posso, para quem tiver dúvida, explicar com mais propriedade. Mas a hermenêutica, ela não pode se arrogar ou se avocar na condição de metafísica, porque a metafísica, por determinar o ser, vai determinar, inclusive, o quê? A interpretação desse ser. Dito de outra maneira, certo? Não é na nossa cabeça, certo? Ou na hermenêutica pura, numa teoria interpretacional bacana, jóia, moderninha, de última moda, tá? Em que nós vamos enxergar a realidade, ter as chaves de leitura. Por quê? Nessa proposição que nós fazemos aqui, desse círculo hermenêutico, né, de que hermenêutica e metafísica, né, se combinam, né, as chaves de leitura não estão nas nossas ideias ou na nossa consciência, mas elas já estão no mundo, elas já estão na realidade. Então, aí, dessa maneira, hermenêutica e metafísica fazem-se separáveis. Foi o que eu falei há pouco, né? Que o mundo se interpreta no ser, ok? E o ser, por sua vez, se interpreta somente a partir do mundo, ou seja, a partir de uma realidade concreta, histórica, contingente, irrepetível, e assim por diante. Né? Então, essas afirmações, né, de hermenêutica, elas que envolvem sobretudo a sociedade e o direito, né, se pretende chegar à raiz, né, da compreensão, ela tem que, de alguma maneira, de algum modo, né, ela tem que dialogar com a metafísica. Tá? Uma coisa, tá, é reconhecer a necessária e fundamental instância linguística da hermenêutica, sem problemas nenhum. Não estamos aqui dizendo que a hermenêutica não tem nada para contribuir, muito pelo contrário. Certo? Mas outra que é muito distinta, aí eu volto aqui, né, eu fecho aquele assunto que eu falei lá no começo, que é aquela sutileza, né, eu vou explicar aqui. Ó. Conservar o hermenêutico só no campo linguístico, fica só no mundo da linguagem, só nos símbolos, nos signos, nas ressignificações, nas atribuições de sentido, nos entes de razão e assim por diante. Porque não existe um sujeito, qualquer um de nós, que é fechado ao conhecimento, uma espécie de um ser solipsista, uma espécie de, sei lá, Robinson Crusoe, tá? Mas uma pessoa aberta, ontologicamente ao ser, a a dimensão da realidade e a novos projetos. E é aqui que, em última análise, radica o núcleo assim indisponível do direito. Então, o direito, a linguagem a hermenêutica vai ser um instrumento, né, legítimo, né, do julgador, do decisor, tão somente ser ela, de algum momento, dialogar com a metafísica para conhecer a realidade tal como ela é, a partir das chaves de leitura que já estão na realidade, e não na cabeça do julgador, do intérprete ou do decisor. Isso é muito importante ficar claro, que a hermenêutica ela tem uma ferramenta espetacular, mas ela
não é autorreferente, ela não se resolve por si mesma, ela precisa da metafísica para poder compreender a realidade, e compreender é um ato de significado, de enxergar a realidade, e a partir dessa realidade, formular signos, palavras, né, que uma vez captadas pelo nosso intelecto, né, permitam ao acesso ao conhecimento, e não um conhecimento fictício, o conhecimento da nossa cabeça, conhecimento quase que imanentista, não, conhecimento real da coisa como ela é. E isso parece muito sutil, mas faz uma diferença tremenda, tá? Se vocês querem depois compreender isso muito claramente, é só ler Kant, só estudar Kant, porque aí vocês vão entender que justamente o que Kant fez foi propor justamente o contrário do que aquilo eu estou falando, né? E aí, evidentemente, né, que Kant depois veio todas as correntes neocantianas, né, das quais, inclusive, Kelsen foi beber, né, para escrever a sua teoria pura, né, vai fazer com que hoje, na realidade do direito, né, vamos dizer assim, esse respeito, né, ou pelo menos a busca da chave de leitura no mundo, ele simplesmente foi olvidado, foi esquecido, né, ou foi colocado no segundo plano, né. Basicamente, as chaves de leitura, nessa visão moderna, né, elas estão na cabeça, elas estão na consciência, no intelecto do intérprete, do decisor e do julgador. E, por fim, né, o direito, que foi falado aqui várias vezes, né, o direito como prudência, né, como uma arte também, né, mas o direito, como, sobretudo, dentro do contexto da obra, pelo menos, como prudência, né, e a prudência não é ciência, tá? Eu vou falar uma coisa aqui, talvez vocês caiam da cadeira, tá? Mas eu tenho que falar isso. O direito não é uma ciência, ainda que haja uma ciência que investigue. O direito, antes, é uma prudência. A ciência ela é abstrata, ela é genérica, ela é teórica, e a prudência é tudo o contrário. A prudência, ela é concreta, ela é singular, ela é contingente, embora, tá, deixo claro, eu não vou entrar aqui nesses pormenores, porque já até estourei o meu tempo aqui, mas a prudência, ela tem um momento dela, do ato de exercício da prudência, que é o momento do conhecimento, que é o momento teórico da prudência, que é o momento em que se observa, no caso concreto, certo? As ideias, os princípios em jogo, certo? Num segundo momento, se delibera, ou seja, toma um juízo, uma decisão, certo? E aí ainda é um momento teórico, porque a razão teórica, não que sejam duas razões diferentes, friso, tá? É a mesma razão, são só facetas diferentes. Mas a razão teórica está dizendo, faz o bem e evita o mal. Vamos dar um exemplo assim, bem básico, né? Regra de ouro. Faz o bem e evita o mal. Nessa circunstância aqui, do nosso querido Cláudio, certo? O nosso fornicador, vamos usar essa expressão. Ela é uma expressão tipicamente puritana, né? Vamos usar uma expressão bem puritana, assim, bem Rainha Elizabeth, né? Depois a Vitória seguiu o mesmo exemplo, mas enfim. O nosso fornicador, certo? A partir do princípio, faz o bem e evita o mal. O que ele fez de bem, o que ele ou não fez bem, ou o que ele fez de mal, em que medida é o mal, e é possível como refazer, ou melhor, desfazer esse mal, certo? Então, chega-se a uma decisão. É preciso fazer isso dentro do conjunto de opções de possibilidades decisórias. E depois, aí vem a grande diferença da prudência, aliás, São Tomás fala isso claramente, para a ciência. Sempre tem o terceiro passo, que é o comando, certo? Que é a escolha dos meios necessários, estou falando de meios interessantes, meios adequados e necessários para que aquela ideia, lá atrás, lá longe, vamos dizer assim, lá da razão prática, faz o bem e evita o mal, nessas circunstâncias do Cláudio, certo? Que foi a fornicação, certo? Ela seja devidamente lida, aplicada de maneira contingente, histórica e singular. Mas como isso é feito? Pela intermediação de meios legais, tá? E que imitam, certo? Ou que estejam tensionados para um comando, por uma ordem prática. Qual? No caso, se foi do Ângelo, pena capital. Se foi a do Duque, passar, vamos dizer assim, passar o pano na coisa e desfazer, ou fingir que nada aconteceu, certo? Então, por isso que o direito, certo? Ainda que haja uma ciência que o investigue, mas a ontologia do direito não é de ciência. Ao contrário do que é ensinado na faculdade, por influência, sobretudo, dos influxos do positivismo normativista keynesiano.
Mas o direito é uma prudência, é um saber fazer, é um agir, certo? Porque qualquer atuação de um juiz, de um advogado, promotor, qualquer que seja, certo? É sempre voltada para sempre tensionado com S aqui, tá? Uma tensão, né? Regime de tensão, a um comando. Porque ninguém vai no escritório, certo? Pedir uma consulta para o advogado sobre um problema da árvore do vizinho, para ele ficar fazendo discussão do sexo dos anjos. Quem vai lá, que é o cliente, ele quer uma solução. Ele quer uma solução prática dentro da lei. Certo? Mesma coisa, quando as partes propõem um processo, uma contenda, né? Certo? Elas querem do juiz o quê? Não querem do juiz um tratado teórico maravilhoso sobre direito à propriedade em Roma, no direito medieval, na jurisprudência alemã, na escola de higiene. Não querem saber disso. Né? Embora haja muito juiz que faça isso. Né? Eles querem saber, bom, é para podar ou não é para podar a árvore? É isso que eu quero saber. E se podar, tem multa, não tem? Tem uma sanção, tem um prazo, quem vai podar, quem vai custear a poda, isso vai ser repetido toda vez que a árvore avançar dentro do meu terreno. É isso que as pessoas buscam. É uma decisão, um conhecimento que, no fundo, é um conhecimento prático e não um conhecimento teórico. Por isso que a prudência, como também é falado por Tomás de Aquino, que, na verdade, repete, né? Repete não no sentido pejorativo, né? Ele reforça, sem dúvida nenhuma, a visão aristotélica, né? De que o direito, assim, é a materialização, no fundo, da equitas, da epiqueia grega, né? No caso concreto, levando sempre em consideração as exigências, né, do bem comum historicamente situado. Isso é muito importante. Eu não entrei nesse ponto, que é um ponto que nós vamos tratar em colônia penal, que é a historicidade do direito, certo? Então, o que na época da obra de Shakespeare, século XVI, do contexto real, não do contexto literário da obra, né, que é a Viena, poderia ser perfeitamente possível, justo, que seria a pena capital para o fornicador. Olha, gente, se eu falasse hoje pena capital para fornicação, no mundo ocidental, bom, eu ouvi risada da plateia, certo? Talvez, com todo respeito, menos do muçulmano que estivesse lá no fundo, lá, porque lá a história é outra, tá? Fornicou, a lei lá é a Sharia, é outra coisa, a consequência é diferente. Menos dos povos que ainda vivem sobre o regime do Islã. No mundo ocidental, hoje, se daria risada se alguém falasse, fornicação, que isso? Desculpa, não tem mais sentido hoje, na decisão historicamente situada. Mas tinha sentido quando? Na Inglaterra de Shakespeare, século XVI. Certo? E isso era, inclusive, né, não é que Shakespeare tenha criado essa lei, mas isso era muito comum na legislação penal da época, né? Porque tinha-se em conta uma série de bens e valores que, dentro do contexto histórico inglês, de certa maneira medieval daquela época, né, dava-se um valor muito grande ao quê? A rigidez das relações sexuais dentro do ambiente do casamento. E por quê? Havia uma série de bens, e de certa maneira ainda há, tá? Não é só porque hoje propõe esse contrário que seja certo também. Mas eu só discordo e concordo, aliás, só concordo que não é necessidade de tutela penal, mas você deve tutelar de outras maneiras, né? A mesma ideia, a rigidez das relações sexuais fora do casamento, porque produz uma série de bens práticos a médio e longo prazo para uma sociedade saudável, certo? Então, por isso que o direito é uma prudência e não é uma ciência. Né? E nesse ponto, né, Shakespeare coroa, né, essa obra, né, no final, né, simplesmente deixando claro, né, como conclusão, né, de que o direito é um saber fazer ético, né, a partir de uma razão prática, né, de uma razão voltada para uma decisão, né, para algo concreto, sempre tensionada e posta, né, a partir da leitura de uma circunstância específica, a partir da leitura de um âmbito em que o direito pode e deve ser aplicado, certo? Mas sempre voltado dentro do contexto do justo concreto e regrado, né, sempre por uma prudência, né, que não é sinônimo de acautelamento, de apoucamento, que infelizmente, né, foi o que se perdeu na corruptela aí do dicionário, né? Se fosse buscar um sinônimo de prudência, tudo isso que eu falei há pouco é o que vocês vão ler, né? Mas isso não tem nada a ver com prudência, né? Isso é uma corruptela do significado da expressão de prudência, que, em última análise, no fundo, é um saber fazer, né? E no caso do direito, né,
um saber sempre voltado, né, para a aplicação do justo concreto nas circunstâncias históricas delimitadas. E que nessa obra de Shakespeare, né, medida por medida, né, de maneira simbólica, espetacularmente simbólica, né, ele conseguiu transmitir, né, as 3 visões, né, de aplicação do direito, né? A visão empática, a visão rigorista, né, ou a visão empático-laxista, né, como se diz aí, a visão rigorista, e a visão prudencial, que é representado pelo Ésquilo, nas poucas momentos que ele interpreta, que ele tem falas na obra, mas sobretudo pela passagem da Isabela no diálogo com o Ângelo, que de fato é espetacular. Então é isso aí, meus caros, acho que eu falei demais já, a obra é muito linda, e eu me empolgo para falar de Shakespeare. O professor disse que falou demais, foi 1h15. Cara, eu pelo menos nem vi passar. Eu também nem vi. Eu achei, assim, a Antígona foi muito legal, foi muito bacana, mas hoje por enquanto, é o auge, assim, eu achei bem legal. Os 3 juízes, né? Esse tipo de obra é muito interessante, por exemplo, como fez Fuller, né? De pegar 5 juízes e explorar um perfil em cada qual. Eu acho isso bem legal. Tem um autor chamado Eduardo José da Fonseca Costa, que ele mostra o juiz Robin Hood, o juiz liberal administrador, que cuida da vara e do seu estoque, e o Robin Hood, o administrador, e o juiz fascista também, né? Os 3 juízes com as suas variadas estirpes, né? De algum modo a gente pode encaixar com o que o professor André expôs. Meus amigos, quem tem pergunta, dúvida... O Eduardo foi meu calouro, tá? Dei trote nele. Dei trote nele, tá? Você o conhece? Conheço. Ele conseguiu ser São Paulino morando na Zona Leste, cara. É meu herói, cara. Ele apresentou o prefácio, não, ele apresentou o meu livro. Ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. O cara é muito bom. Muito bom, muito bom. Bom, quem que tiver pergunta, colocações, enfim, fiquem à vontade, considerando aí o horário do professor André. Professor, se o senhor achar que está tarde... Não, fica à vontade, fica à vontade, é só dar um papo aí. Aqui não é o auge do curso, tá? Mas eu diria que é... Mas já superou o antigo, né? Foi muito bom. Mas a ideia mesmo, né? É que a proposta foi... O corte foi historiográfico, né? Então vocês vão perceber que todas as obras nós vamos seguir uma linha histórica que começa com Antígona, né? E que vai terminar com a Revolução dos Bichos, do século XX, né? Mas se eu pudesse fazer um outro corte, né? É que eu acho melhor assim, né? Antígona, essa obra aqui seria a última, seguramente seria a última, né? Seria a última. Entendi. Não, mas foi sensacional. Tô com vontade de ler Shakespeare de novo. Vai lá, pessoal. Então, dúvidas, perguntas, etc. Aqui, ó, pode ler completa. Obras completas. Inclusive, o professor havia dito que nós temos poucas traduções, né, de medida por medida. Isso. Mas o Pedro compartilhou conosco aqui no grupo uma tradução daquele Carlos Alberto Nunes. É o mesmo tradutor do Platão. Ótimo, que bom, fico feliz. Então, fica aí a sugestão, né? Obviamente, suponho que seja melhor, então. Não, bem melhor, nossa. Então, muito bom. Fica a sugestão. E aí, pessoal, quem quer tomar a palavra? Eu tenho uma pergunta, professor. Se, na sua visão, essa visão um tanto quanto empática, como o senhor disse, do direito, ela é fruto de um relativismo moral cada vez maior dentro da nossa sociedade. O senhor acha que isso tem relação com o relativismo moral que vem crescendo nos dias atuais? Bom, boa pergunta, Márcio, boa pergunta. Bom, pessoal, é só o seguinte, Marcelo, eu não consigo ler, tá? Eu sou estreito, tá? Eu não consigo olhar para vocês e ler aqui o feed. Então, você, por favor, tá? Lança as perguntas aí, que me atrapalha a concentração. Fique tranquilo. Obrigado. Então, boa pergunta, Márcio. De fato, evidentemente, né, que a visão empática de justiça, ou a visão laxista, né, ela não só pressupõe isso que você mencionou, esse relativismo moral, né, mas também pressupõe um certo relativismo moral. Ainda que não tivesse, Friso, o relativismo moral, isso é muito característico, né? Sobretudo, isso aí vem desde eu diria que vem desde os sofistas, né? E Platão retrata muito isso bem, né? Na República, né? No diálogo com Glauco, Sócrates, em que eles discutem, né? E Trasímaco, agora que eu lembrei,
Eles discutem justamente qual é a noção de justiça, né? Se é a lei do mais forte, né? Se é a aplicação pura e simples da lei, né? Aliás, como eu aprendi, né? Como a lei como uma espécie de silogismo, mas não silogismo prático no sentido de praxis, né? Prudencial, mas o silogismo teórico, como se fosse uma regrinha, dilema não, como se fosse um enunciado tipicamente aristotélico, formal, né? Então, ou, né, que é a terceira visão, né, que é tratada lá, como a decisão dos melhores argumentos, né, das melhores condições. Então, esse dilema, né, Márcio, hoje que você mencionou aí, da visão empática, né, hoje ela é muito alimentada, né, eu diria que sulfuricamente alimentada, né, diria até mais, justamente pelo clima de relativismo moral. Mas eu quero deixar claro que mesmo sem um clima de relativismo moral, certo? Ainda que não fosse predominante, tá? Mas vamos dizer assim, houvesse algum clima, né, um mínimo de clima, que é um pouco o clima, né, que a gente sabe, né, reinante entre os sofistas, né, de levar a tudo a ferro e fogo nas discussões retóricas, e sempre partindo de um relativismo. Protágoras é espetacular nisso, né, nas discussões dele, né, não necessariamente vai sempre ser o relativismo moral que vai alimentar isso. Na nossa situação atual, existem outros fatores, tá? Outros fatores, e eu diria que um deles, que é o principal, né? É um pouco essa visão, tá? Que é um misto de decisionismo, tá? Judicial, que eu falei há pouco, é o voluntarismo, né? Misturado com esse panprincipiologismo, né? Que no fundo nós saímos aí do fetiche da lei, né? Do positivismo normativista keynesiano, né? E parece que estamos encaminhando a passos largos, né, para o deboche da lei ou a aversão à lei, né, como se a lei, agora, a lei, eu digo a lei posta, né, friso, né, sem ser positivista, deixo claro isso, tá? Como se a lei fosse só um detalhe, né, no começo da interpretação judicial, né, quando ela é sempre causa e medida, né, a Tomás de Aquino explica isso muito claramente, né, ela é instrumento do direito, ela não é um detalhe, uma nota de rodapé, um parágrafo de inciso, não, ela é um instrumento, né? E ela é sempre causa e medida do direito. Então a lei tem um papel importante, sobretudo nós que vivemos no ambiente da rule of law, entendeu? Então isso também vai sendo alimentado, né? Esse ambiente, né? Em que passa-se de um fetiche à lei para a aversão, o deboche à lei, né? Então a lei passa a ser só um detalhe, né? No trabalho aí. E isso eu explico, pelo menos tento explicar, nesse capítulo da obra que vai ser publicada aí, que o Marcelo deve ter divulgado para vocês, né, que é Direito Natural Contemporâneo, né, que são essas etapas do processo decisório, né. Então, na realidade nossa, tá, do Estado de Direito, vamos dizer assim, tá, tem que partir da lei. Certo? Uma decisão da lei posta, colocada, lei eu digo no sentido amplo, tá, friso, tá? Mas da lei, tá? Tem que partir da lei. Quando se evita a lei já passa a ser um detalhe, aí vai desembocar naquela crítica acertada, diga-se de passagem, do professor Lênio, né? Que é o panprincipiologismo, né? Foi aquele aquele gif que eu falei aqui, que eu tenho lá, que é o ministro Barroso, né, puxando o envelope, dizendo, vamos sortear um princípio. Vai cair um pouco nisso. E sortear um princípio que é decisionismo, o voluntarismo judicial. A minha vontade vai determinar o que nessa circunstância aqui eu entendo como conveniente, e eu vou partir desse princípio como se fosse, vamos dizer assim, um axioma, né, um postulado, e aí o resto, óbvio, é questão de lógica, né? É só decorrência disso, né? Mas o relativismo, ele alimenta, de certa maneira, alimenta. E hoje mais ainda, para o clima reinante de relativismo, alimenta mais ainda, né, essa visão laxista, né, ou empática, né? E também, tá, a visão rigorista, tá, de certa maneira, uma tentativa de resposta a essa visão laxista, só que ela, vamos dizer assim, é o outro lado da moeda, certo? Só que também tão errado quanto o outro. É uma certa cabeça de Jano, sabe? Do lado você tem a visão laxista e do outro você tem a visão rigorista, né? As duas, cada qual ao seu modo, elas se anulam, né? E são uma tentativa de resposta uma à outra. Então, eu falo isso abertamente, né? Porque isso é público notório. Mas aqui no estado de São Paulo, as câmaras criminais, tá, do Tribunal de Justiça, são 12 ou 13 câmaras, né, elas têm problemas com o STJ, problemas entre aspas, tá, eu digo, né, porque insistem reiteradamente em não aplicar, discordando ou não, tá,
os entendimentos pacificados do STJ. Só que na nossa hierarquia judicial, desculpa, lamento, é assim que funciona. Então, não adianta ficar insistindo, dando o que eu falar, te desgrimar contra a parede, né? Em posicionamentos que vão bater no STJ, vão cair assim numa canetada, tá? Numa canetada de ministro, vai cair mesmo, entendeu? Então, aqui em São Paulo, porque o positivismo é muito forte, né? Ainda é muito forte, né? Pela mentalidade dos desembargadores, porque eles foram formados há 30, 40 anos atrás, né? E aqui tem as faculdades, que inclusive a minha, falo abertamente, né? Foi assim vamos dizer assim, o sacrário do positivismo jurídico no Brasil durante anos, né? Além da PUC também, né? Mas a Lago de São Francisco mais ainda, né? Então eles foram formados nessa mentalidade e é consequência, né? Deveria ter mudado, na minha opinião, né? Porque, enfim, 40 anos, né? Mas, enfim, parece que não estudam, deveriam estudar um pouco mais, né? Mas se estudam, não aprenderam direito, né? E é engraçado. Porque o positivismo acaba criando essa visão rigorista, né? Passa a ser o olho por olho, dente por dente, que é uma tentativa, assim, eu até entendo dessas pessoas, desses jogadores, de tentar combater a criminalidade sendo mais rigor, aplicando mais rigor. Mas, olha, os índices de criminalidade, por conta disso, resolveram? Não, pelo contrário, nem diminuíram e muito menos permaneceram estáveis. É um pouco o que o próprio Cafetão, né, vai dizer, né, na obra de Shakespeare, se cortarem todas as cabeças, mais cabeças precisarão ser encomendadas, né, porque não vai resolver. Então você não resolve, não é boa política criminal, se eu deixar claro, ter essa visão rigorista, tá? Sobre o pretexto, não, estamos combatendo o crime. Não, é só ver os resultados dos índices, né? E aí, vamos dizer assim, a visão empática, né, que é a visão IBCCRIM, Juiz para a Democracia, tal, essa visão. Aí tem uma outra associação agora, a Associação dos Juristas, eu não lembro agora, mas é o Associação Juiz para a Democracia, que abrange não só juízes, né? Juristas para a democracia, acho que é isso. Eles vão, com razão, fazer o diagnóstico correto, ó, não está resolvendo. Então não adianta só punir por punir esse rigor, porque não resolve. E aí dá toda uma espécie de prato cheio, né? Tá? Para todas aquelas críticas que eles fazem de presídios pelotados, escolas de crime, que é o que vai acontecer mesmo, a médio e longo prazo, entendeu? Eu já fui muito tempo corregedor de penitenciários em São Paulo, e de fato era o que eu via, entendeu? Pelos índices de reincidência, né? Então não adianta você criar depósitos, né? Que é o último análise que essa visão rigorista do direito provoca. Você acaba criando a médio e longo prazo depósitos humanos de pessoas. E aí, meu cara, aí fica difícil a pessoa sair de lá, sair santa, viu? Mas é muito difícil, né? Ele tem que ter uma formação moral e familiar muito forte, né? Para não deixar se levar pelo climão, assim, né? E eu não vou entrar nem em PCC, essas coisas do gênero, tá? Mas só o climão, assim, que tem lá dentro, né? De fato, não ajuda ninguém a se tornar santo, é muito difícil, viu? Então, de certa maneira, né, Márcio, o relativismo, ele não é a única resposta, mas ele alimenta, né, muito isso, né? Entendi. Muito obrigado, viu, professor? Agora é o Maurício. Muito boa essa explicação, professor. Eu fiquei pensando inevitavelmente na questão das políticas criminais hoje em dia, né? Que de um lado você tem o laxismo penal, o abolicionismo, Angela Davis, todo aquele movimento dos anos 60 de que tinha que abolir presídio, tinha que fazer que as causas do crime são aquelas coisas remotas, né? Seja o racismo, seja a exclusão social. Causas estruturais, né? Sempre estruturais. Aquela teoria do etiquetamento ali, né? Enfim, você tem as mil dessas de um lado, aí do outro você tem o James Q. Wilson ali, a teoria das janelas quebradas, né? Tolerância zero, Law and Order. E eu fico realmente com uma dúvida sincera de como que você pode aplicar uma prudência em termos de política criminal tendo esses dois lados. Por causa que realmente tem argumentos convincentes, assim, claro, eu tendo mais pro lado do James Q. Wilson ali, eu vou ser sincero ali. Eu até já citei um livro num dos outros encontros, né, do Diego Pesce, né, que chama-se Laxismo Penal e Corrupção do Ciclo Cultural. Ali ele aponta os dados interessantes, né, como, por exemplo, a estatística de crimes prevenidos a cada pessoa presa, que é, digamos assim, um sacrilégio, né, num ambiente de criminologia crítica, né, você falar uma coisa dessa. Sim. Só que, ao mesmo tempo, tem essa questão, né, do presídio ser uma verdadeira escola de crime, né, de que em algum momento esse sujeito vai sair dali, né, enfim, ele vai voltar para a sociedade.
Aí eu fico no impasse, né? O professor teria algum caminho, né? Algum horizonte acerca de uma política criminal prudente, né? Eu sei que talvez isso não seja o foco, né? Mas isso me veio à mente. Bom, a Ótima resposta, pergunta. ótima pergunta, mas a resposta é não, tá? Porque eu não quero desapontá-lo, Maurício. Mas isso é o que o Aristóteles vai falar da prudência dos políticos, né? É a política, né? Não o judicial, a prudência já que é outra prudência, completamente diferente, né? Você falou de política criminal, então você falou de prudência política, né? Evidentemente que isso não é uma tarefa muito fácil, isso não é uma tarefa que a nossa mentalidade cartesiana tende a achar que uma formuleta lá encaixa, põe uma equação, uns valores aqui, e sai um resultado exato e infalível. Essa é a nossa tendência do homem ocidental. É a tendência que todos nós temos. Inclusive, a boa parte da epistemologia que está por trás, que você falou aí, dessas pesquisas, né? O número de crimes que foram evitados, o número de não sei o quê, você sempre é passível de questionamento, porque em algum momento, né, nessa equação, eu digo, nessa pesquisa, né, nesse levantamento, você vai ter de inserir, tá, dados de ciências exatas que não necessariamente, tá, vão refletir a realidade que não é exata. Então, também tem um pouco de epistemologia aí da pesquisa, né? Então, você também tem como questionar aí a base da pesquisa, os elementos que a sustentam, né? Mas, independentemente de questionar, eu sempre paro da premissa que as pesquisas são sérias, né? Pelo menos as que eu conheço, né? Mas, ainda que tudo isso seja verdadeiro, né? O que nós temos que lembrar é o seguinte, né? E isso, vamos dizer assim, como eu disse, não tenho resposta, mas algumas receitinhas, tá? Pro político, né? A primeira, tá? Que nós somos seres racionais e livres. Então, nós podemos cometer o bem e podemos praticar o mal, certo? Então, nisso eu quero dizer o quê? Que não existem respostas deterministas, não existem respostas da escola crítica, não existem respostas ideológicas, não existem respostas estruturalistas que justifiquem uma ação criminal de um indivíduo considerado. Por quê? Em algum momento, salvo se a vontade dele não estiver livre, tá? Estiver sobre uma arma, enfim, obrigado a fazer algo. Mas em algum momento, tá? Partindo desse pressuposto que eu falei que nós somos seres livres e responsáveis e racionais, a vontade dele vai dizer sim ou não. Em algum momento ele vai dizer, certo? Em algum momento ele vai dizer. E a partir desse momento ele passa a ser responsável pelas consequências dos seus atos. Então, isso é o quê? É uma boa tarefa, uma receita de antropologia, tá? Filosófica. Então, a nossa natureza é assim. E nisso, o que acontece? Nós afastamos todas essas teorias que você mencionou há pouco aí, que eu falei há pouco, que tentam retirar da liberdade humana a responsabilidade de algo que foi praticado. Para bem ou para mal, não interessa. Mas no caso criminal é mal, em regra é mal. Então, tentam retirar, e por conta disso, né? Por conta disso, acabam trazendo outros elementos que, mas no limite, hein? Mas no limite mesmo, tá? Não determinam. No máximo, são condicionantes, mas no máximo, no limite. Tá? Porque nós somos seres condicionados pela história, não adianta. Certo? Não adianta a gente querer aqui se vestir como um burguês do pré-França revolucionária, entendeu? Primeiro vai ficar esquisito, segundo não vai achar roupa, terceiro vai ficar caro. Certo? Depois, quarto, vão achar que você está indo para um baile de fantasia. Entendeu? Depois, quinto, vão achar que você tem muito dinheiro, você não tem mais o que fazer da vida, né? Enfim, não adianta. A realidade não é essa, não é a nossa realidade. Nós somos condicionados, aí sim. Somos delimitados, por isso que é um ponto que nós vamos tratar em colônia penal, se não me engano. Colônia penal, eu não sei, acho que é colônia penal, que é a historicidade, né, do direito e da política. Não confundo com historicismo, friso, não tem nada a ver. Então, quando eu falo que o sujeito, nós somos seres livres e responsáveis, eu já estou colocando de lado todos esses argumentos que você bem levantou dessas escolas, sobretudo da escola crítica, do criticismo penal. Certo? Então, que tende a fazer a migração da vontade, da decisão, para estrutura, para qualquer tipo de coisa, estruturas, formação humana, ambiente social, tudo que você pode imaginar, tudo. Tá? E isso está errado, porque o homem é um ser livre, racional e responsável. Mas também é de bom tom
para qualquer tipo de política que parte de uma prudência, né? Saber também o outro lado, né? Isso é importante também, que se nós somos livres, certo? Nós somos responsáveis pelos nossos atos, sem problema nenhum, mas nós não vivemos sozinhos, nós vivemos dentro de uma sociedade, certo? E essa sociedade, né, nós temos que nos responsabilizar, de certa maneira, uns pelos outros, né? Pelos atos que foram praticados. Mas na nossa sociedade, as relações, tá? E é o homem como a abertura para o outro, né? Ela não é só uma relação fria, mecânica, rígida, de cidadão para cidadão. Por outro lado, ela também não precisa ser, certo? A relação de amizade com todo mundo. Também não é isso. Estou propondo isso, certo? Mas é uma relação que de semelhante para semelhante, certo? Ela tem que ser aberta ao quê? Ao reconhecimento do outro como o meu eu, que está ali, certo? Em que eu me enxergo como tal e enxergo as minhas próprias limitações humanas também nesse outro, e vice-versa. E a recíproca também é verdadeira. Isso gera um ambiente de quê? Deve gerar um ambiente de quê? Não de afrouxamento das regras sociais, mas de reconhecimento, certo? Do outro, ou de um ambiente em que haja também, não só a aplicação fria da lei, por conta da sanção à responsabilidade pelo mau exercício da liberdade, mas do outro, né, como um ser que tem uma história narrativa, tem uma vida, tem umas circunstâncias que são irrepetíveis e que o tornam, o que em última análise, eu quero deixar claro, pessoa. Ele não é só um indivíduo, ele não é só um número, uma estatística, um RG, um CPF. Ele é isso, mas ele é muito mais do que isso. Ele é uma pessoa. E pelo fato de ser pessoa, exige de nós uma certa devoção, entre aspas, um certo mínimo respeito, e faz com que o nosso relacionamento, por ser pautado de pessoa, aí sim, nós saímos do nível do indivíduo para o indivíduo, de pessoa para pessoa, certo? Baseado em última análise do quê? Que é o que pouco se propõe aí, né? Fala-se em solidariedade, né? Perfeito, um princípio das relações sociais. Mas eu iria um pouco mais adiante, baseado na caridade, certo? Então, e no amor, no fundo é no amor, tá? No fundo, amor, eu quero dizer, é a caritas, né? É a ágape, né? Vamos dizer assim. E isso, bom, acho que até o código 16, né? Era o único código, eu cheguei até a tomar cuidado de pesquisar isso, que eu tinha que fazer um trabalho sobre o amor no direito. Você sabe o trabalho que me deu. Mas acho que havia uma única remissão no código revogado, com a palavra amor, era na Instituto da Gestão de Negócios, que falava, eu não me recordo agora, você pode dar um Google aí, que falava que o gestor de negócios deve cuidar dos bens daquele que é gerido por amor, certo? Das coisas como se fossem suas, tá? Então, o amor e o direito, né? É uma coisa, algo que você fala assim, não encaixa, né? O Paul Ricoeur tem uma obra maravilhosa sobre amor e justiça, né? Espetáculo. Ele fala onde que o amor entra no direito. Onde que o amor entra no direito? Não vai entrar, obviamente, nos afetos, na dimensão estritamente, digamos assim, da bondade, da dimensão estética, né? Mas ele vai entrar onde? Na caridade. É isso que eu quero deixar claro. Então, se por um lado, certo, se é questão de prudência, reconhecer essa dimensão humana de liberdade e responsabilidade, em resposta a outra visão, e aí, sem nenhuma crítica à tua posição, que eu já fui um dia assim, tá? Tolerância zero, só que zero, tudo proibido, não pode dar eu tenho também certo pavor disso, tá? Porque eu acho que mais cedo só vai alimentando um certo totalitarismo, assim, embutido na sociedade, né? E também um pouco grau de... que é o que a gente vê hoje no fenômeno da Covid, pelo menos na minha opinião, né? Tolerância, tá? E onda de denunciação, assim, a torta direito, né? Então, o sujeito deu um espirro impuro, tá contaminando, não tá usando máscara, prende. Também cai um pouco nisso também, né? Por isso que o legislador tem que saber aquilatar, o político e o legislador. Mas é importante a caridade, tá? Por outro lado, tá? Se por um lado eu respondo a turma, vamos dizer assim, da empatia, do laxismo, eu respondo com isso, pro outro pessoal eu respondo, tem que ter caridade. E onde que é essa caridade? É o amor, é a epiqueia, é a equidade, é saber que é um pouco o que o Éscalo fala, né, em relação ao próprio Ângelo, né, quando ele adverte o Ângelo, você tá, claro, não vou usar a expressão de Shakespeare aqui, que não tem nem capacidade para isso,
Mas percebe só, em outras palavras, diz assim, ó, Ângelo, percebe lá, você está aplicando uma lei, certo? De uma maneira que você mesmo poderia, como cidadão, cair nela, né? E de fato, como na obra cai, né? Como inclusive depois se arrepender da aplicação da pena. Então isso também tem um outro lado, e aí eu respondo com a caridade, certo? É importante que tolerância zero, tudo ok, mas o outro lado também tende a cair no esfriamento das relações, numa espécie de criação de uma sociedade atomizada, né, em que todos os vínculos, né, eles passam a ser estritamente legais. E aí são vínculos frios, tá? Inevitavelmente frios. Tá? Vínculos frios, mecânicos, distantes, né? Então você não tem espaço, né, para uma disseminação da solidariedade, que no fundo é a caridade, né, o amor, né, aplicado aí nas relações sociais, né. Então, como eu disse para você, a minha resposta é não, continua sendo não. Porque o máximo que eu poderia é trazer algumas ideias assim para que isso fosse bem equacionado, né. Mas o que vai determinar de um jeito ou de outro são as circunstâncias históricas concretas, né, contingentes. Porque o que serve hoje pode não servir daqui a 5 anos, ok? Ou daqui a 10 anos, nós podemos rever alguns institutos que teriam sido assim, colocados, digamos, no lixo, né, do direito, né, escanteados, e que vão ser ressuscitados, porque as circunstâncias históricas, né, vão quase que nos obrigar a buscar uma resposta naquela experiência anterior, né, mas, claro, adequada à nova realidade. Né. Por isso que essa também é a beleza do direito. Né. Não tem nada matemático, não tem nada exato, não tem nada 2 mais 2 igual a 4. Né. 2 mais 2 no direito pode ser 5, ou pode ser 3, entendeu? Ou pode ser 4 também. E essa é a beleza, inclusive, do direito, né? Esse grau de... É um pouco que Tomás de Aquino vai dizer e Aristóteles, né? Só permite chegar a graus de certeza, tá? Certo? Não chega a graus de verdades absolutas, irretocáveis, perenes. O direito não é assim. São verdades práticas, tá? Ok. Mas são certezas. Muitas vezes são certezas, né? E aí, é um pouco da dinâmica humana, né? A beleza, de certa maneira, também, ao mesmo tempo, né, se a beleza humana, ao mesmo tempo a nossa tragédia, né? Muitas vezes a gente acaba tomando decisões, e sobretudo que envolve prudência política, né? E certezas, né? Só o tempo vai dizer se elas foram decisões corretas, né, ou incorretas, né? E também aí vem um pouco a beleza da prudência política, né? Sobretudo no ambiente do mundo ocidental. É possível, com leis novas, você corrigir, né, os desacertos anteriores, né, aprimorando, né, e é por isso que o direito, inclusive, deve não só partir da experiência, mas sobretudo o quê? Daqui a pouco falar da tradição, certo? O que é basicamente a tradição? A tradição vai dizer o seguinte: aquilo que deu certo, certo? Ela vai dizer o que deu certo, o que pode ser repetido, pelo menos na ideia, e vai dizer o que foi errado, o que deve ser evitado para o futuro. Isso aí. Então, com um direito que abole a tradição, no fundo, está dando tiro no próprio pé. Certo? Então, isso é um pouco a resposta para um lado ou para o outro, tá, Maurício? Ou seja, nenhuma resposta. Engraçado. Não, mas já deu um certo horizonte teórico aí, sem dúvidas, né? O primeiro dele foi dessa questão da mentalidade cartesiana, né? Que foi um ponto de partida inegável ali, né? Eu não imaginava isso, né? Mas isso é o problema do homem moderno, do homem ocidental. Fica tranquilo, não é só contigo, não, cara. Essa questão também dos valores ali, da caridade, né? Do amor, né? Esses elementos aí também que eu não pensei de absolutamente nenhum modo. E essa questão da responsabilidade individual, né? Isso me lembra muito, né? Que o Aristóteles, ele fala na retórica, né? Ele começa a explanar as causas do crime ali, né? Do por que o criminoso age ali. Eu acho que ele foi muito esperto ali, que ele falou da questão dos apetites, né? O criminoso, ele age por apetites, né? Então, no fim de tudo, é isso daí, que é uma coisa que parece que todos os criminólogos, né, seja de que lado, eles esquecem, né? Que no fim das contas, ao fim e ao cabo, é o apetite da pessoa, né? Que vai realmente, em última análise, determinar a sua ação. No fundo eu tenho certeza que alguém já passou aqui falando sobre a ética das virtudes, né? É um pouco isso, né? Desculpa, pode parecer presentismo histórico, né? Mas é ridículo alguém como Lombroso que queira determinar o grau, o potencial criminógeno de uma pessoa
com base na fenomenologia corporal. Não, desculpa, aí para, né? Para, não, aí vira a página, desce, para o mundo que eu quero descer, porque no fato não tem nada, não tem, mas é o quê? A mentalidade cientificista, é o que eu ia dizer, cartesiano. Procurar uma resposta na ciência para algo que não envolve ciência, desculpa, envolve prudência, envolve valores, envolve vontade, envolve razão, envolve virtudes, envolve apetites, entendeu? Envolve sensibilidade externa. No fundo, envolve antropologia humana, né? Que não embora haja uma ciência que explique, né? É importante, mas que a mecânica, né? E eu uso mecânica bem entre aspas, tá? Eu acho que a expressão é bem feia, nem mecânica, mas seu modo de ser, melhor assim, tá? Seu modo de ser não é mecânico, nem cartesiano e nem cientificista. Mas não é mesmo, entendeu? Não é mesmo. O professor deu o exemplo aí da pandemia, né? Lembrei, para citar Shakespeare, o caso dos denunciantes invejosos, né? Uma vez eu fui correr aqui no bairro, eu tava sem máscara, porra, fiquei com medo de tomar uma bronca, uma dura. O que o Maurício colocou também, ele foi muito feliz esse diálogo foi muito interessante, porque eu vejo às vezes o pessoal discutindo execução penal, né, e sempre descamba nesse cientificismo, né, mas ao fim e ao cabo, talvez aquele diretor de estabelecimento que haja como, sabe a dona Lourdes que teve lá na escola, sabe, aquele povo simples, às vezes é isso, né, que resolve, não é uma mentalidade formal acadêmica, quer dizer, às vezes aquele teu avô analfabeto teria mais prudência do que um pós-doutor em execução penal, saiba, sei lá, o que isso possa significar. Porque tem sabedoria, e a sabedoria é baseada no agir prático, na razão prática, entendeu? Exatamente. Tem um podcast, o Senso em Comum, do Flávio Morgenstern, ele dá um exemplo, olha como é americano, ele é muito apegado a isso. Diferentemente do restante do mundo, né, ele não mudou a unidade de medida para litro, embora seja mais fácil para nós aqui, mas lá é galão. Ah, tem um pouco a mais, um pouco a menos, tanto faz, é um galão, é milha, né? Ele mede a gasolina assim, um galão, vai ter um pouco a mais, um pouco a menos, não importa. Mas se você pegar, olha como o símbolo é importante, né? Na Revolução Francesa, o revolucionário, o mundo não pode ter 365 dias por ano, tem que ser 300, né? E um minuto não pode ter 60 segundos, tem que ter 100, né? Então essa é a mentalidade cartesiana, né? Enfim, nessa coisa quadrada e tosca, né? Cientificista mesmo, positivista extremada. Bem, pessoal, pelo horário e até para não tomar muito tempo do professor, vamos encerrando por aqui. Eu vou pedir para o Gabriel encerrar. Professor, muito obrigado. Disponha sempre. E aí a gente combina a próxima data. Qual que é o terceiro livro mesmo? O próximo livro é esse aqui, ó, Colônia Penal. Ah, tá. Tem uma tradução que o professor queira indicar? Não, na verdade, essa aqui é da